e nesta tarde o governo de São Paulo atualizou a situação do coronavírus no estado e abordou diversos assuntos, como uma nova divisão do plano de flexibilização em alguns municípios e também sobre a vacinação de idosos a partir de fevereiro. Quem acompanhou a coletiva e traz todas as informações direto do Palácio dos Bandeirantes é a repórter Nani Cox. Oi, Nani, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Olha, aquele problema envolvendo o lote adicional de Coronavac de 54 milhões de doses deve ter um ponto final já na próxima semana. Enquanto acontecia a coletiva aqui no Palácio dos Bandeirantes, o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, informou que recebeu uma mensagem por WhatsApp de um representante do Ministério da Saúde dizendo que aquele contrato que faltava ser assinado vai ser assinado na semana que vem. Eles dizem que terça-feira isso deve ser resolvido, então já tem aí um ponto final para essa questão que ficou bastante falada nos últimos dias. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, ele esclareceu aqui na coletiva que esse lote, as exportações para outros países da América Latina não vão influenciar nesse lote que acaba totalizando 100 milhões de doses que são disponibilizadas aqui para o Brasil, para uso dos brasileiros. Ele já tinha dito, 40 milhões de doses para outros países, isso não deve ter interferência nas doses que ficarão aqui no Brasil. Essas 46 milhões, que é o primeiro lote que tinha sido combinado com a pasta, vão ser entregues até abril e aí o restante, então, começa a ser disponibilizado para o Ministério da Saúde a partir de maio, depois dessa primeira entrega. As negociações para venda para os outros países continuam, então, e o Dimas Covas explicou que ela é feita de forma tripartite, então envolve o governo do país que tem interesse, o Butantan e a Sinovac, que é o laboratório chinês que capitaneia aí essa pesquisa, esse desenvolvimento da Coronavac. São 500 mil doses, por enquanto, para os países aqui, excluindo Uruguai e Colômbia, que estão negociando diretamente com a Sinovac, e também o Chile, que já estava em uma fase aí, um processo mais adiantado de aquisição. O governo também liberou hoje mais 1.800.000 doses da Coronavac para o Ministério da Saúde, para o Plano Nacional de Imunização. Desse total, cerca de 400 mil vão ficar já aqui em São Paulo. Semana que vem tem ainda a liberação de um pouco mais de 900 mil doses e aí logo depois já chega insumo para a produção de mais doses da Coronavac. De acordo com a coordenadora do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula, com esses novos lotes vai ser possível então completar a primeira fase que envolve idosos acima de 80 anos e também quilombolas, indígenas e profissionais da saúde. O Estado, ela esclareceu que o Estado vai começar a vacinar idosos acima de 90 anos a partir do dia 8 de fevereiro e aí 85 a 89 anos serão vacinados a partir do dia 15 de fevereiro. Então, gradualmente, conforme as vacinas vão sendo disponibilizadas, idosos de 60 anos até 80 também serão, até 85, aliás, também serão vacinados aos poucos. A Regiane de Paula também explicou que os profissionais da saúde que receberam a primeira dose no dia 17 de janeiro, que foi quando começou a vacinação aqui no estado, vão receber a segunda dose no dia 14 de fevereiro. Então tinha toda uma questão envolvendo o adiamento da segunda dose, tinha esse medo que não fosse ser feito, que esse intervalo entre a primeira e a segunda dose não fosse de 28 dias, que é o que é preconizado pelo Instituto Butantan. Então garantiram aqui que isso será feito, esse intervalo será respeitado e os profissionais serão então vacinados, vão receber essa segunda dose. O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, se pronunciou também sobre essa polêmica de que o Estado aqui não estaria guardando 50% das doses para garantir a segunda aplicação. Ele disse que, sem polemizar com o Ministério, ele não concorda com essa posição de reservar 50% das doses, dizendo que não é condizente com a gravidade da pandemia e também não é eticamente sustentável. Ele acha que há uma análise aí, na verdade, é uma questão muito mais burocrática e que não tem levado em consideração a gravidade da situação que o país passa. Agora, em outros anúncios que foram feitos aqui na coletiva no Palácio dos Bandeirantes, um dos principais foi o cancelamento do ponto facultativo do Carnaval. Então, o governo do estado decidiu cancelar esse ponto facultativo, cancelar o feriado para evitar aglomerações e festas que seriam clandestinas de carnaval e, claro, cada prefeitura tem autonomia para decidir se segue essa indicação. A Prefeitura de São Paulo já se pronunciou dizendo que vai seguir essa indicação do estado aqui de São Paulo.
Sobre a reclassificação, o governo comemorou aqui um decréscimo de indicadores nessas últimas 2 semanas. Eles disseram que é uma boa notícia e que se deve, aí ela aconteceu devido às medidas restritivas anunciadas aqui pelo Estado. O interior tem uma evolução um pouco mais contundente, a gente já vai falar daqui a pouquinho de algumas regiões, de quais regiões ainda estão na fase laranja e quais estão ainda na fase amarela. Mas o governo aqui, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, pediu colaboração da população para esses próximos dias, que são fundamentais para que na semana que vem a reclassificação venha com boas notícias e com uma possível flexibilização de algumas regras em algumas regiões aqui do estado. Os leitos, a ocupação aqui de leitos de UTI está em 69,9% no estado, o que é um número menor do que os últimos dias, e na Grande São Paulo 69,4% de ocupação de leitos de UTI para pacientes com a Covid. 11 regiões, então, no total estão em laranja. A região de Presidente Prudente e Sorocaba saíram da vermelha e foram para a laranja, mas em compensação, Ribeirão Preto saiu da laranja e foi para a vermelha devido à ocupação de leitos de UTI, que está acima lá na região. No total, são 6 regiões que estão agora na etapa mais restritiva aí do Plano São Paulo. De acordo com o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorenstein, teve uma queda de 1% no número de óbitos, que é considerado pelo governo como uma estabilidade, mas eles comemoraram a queda de 9% no número de internações. O que eles explicam é que diminuir o número de internações significa que a velocidade da pandemia, a velocidade de transmissão também está sendo reduzida. Teve um aumento também de 2% nos novos casos, mas é um número aí bem mais baixo, né, do que a gente tem observado nos últimos dias. Atualmente são 5.907 pacientes internados na UTI e 7.206 pacientes internados em leitos de enfermaria. O estado tem no total, já registrou 1.759.957 casos da doença, com 52.722 óbitos. Uma última informação rapidamente: o secretário de Educação aqui do estado, Rocieli Soares, se disse confiante que o Tribunal da Justiça vai derrubar a liminar que suspende a volta às aulas presenciais aqui no estado, que estava marcada já para acontecer a partir da semana que vem, do dia 1º até o final da semana, né, da próxima segunda-feira até o final da semana. As escolas estaduais estariam abertas para receber alunos que precisam de suporte tecnológico e também precisam para se alimentar, né, precisam ter aí o acesso à merenda, e a partir do dia 8 já voltaria de fato as aulas aqui no estado. Por enquanto são essas as informações, a gente vai continuar acompanhando e a qualquer momento volta aqui na programação da Jovem Pan. Uma boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha.